Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Quero desejar as boas-vindas a vocês para mais uma aula. E hoje nós vamos dar continuidade no assunto que nós estamos estudando sobre reprodução. Vimos na aula passada a reprodução das plantas. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a reprodução nos animais, tá? Os animais eles fazem reprodução sexuada, que nós vimos na aula passada, que é um tipo de reprodução que envolve células especiais, denominadas gametas. Essas células também são chamadas de células sexuais, células reprodutivas, e a célula sexual masculina chama-se espermatozoide e a feminina chama-se gameta. Os animais, eles podem ter sexos separados, né? Ou seja, temos o indivíduo macho com o seu sexo e o indivíduo fêmea com o seu sexo. A isso nós chamamos de animais dioicos. Os animais dioicos, eles também podem ter um fenômeno que se chama de dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual é quando nós temos o macho e a fêmea com aparência um pouco diferenciada. Temos também animais em que os dois sexos, as duas estruturas reprodutivas aparecem em um só indivíduo. A esses animais nós chamamos de hermafroditas. Exemplos de animais dioicos com dimorfismo sexual, a gente tem o leão, o pavão, tá? Assim, em que eles são bem diferentes, né? Animais dioicos, mas sem um dimorfismo sexual muito forte, gato, cachorro, tá certo? Cavalo, enfim. E animais hermafroditas, nós temos, por exemplo, a minhoca, alguns vermes, como a Taenia solium, que a gente conhece popularmente com o nome de solitária, certo? Então, os animais, eles podem fazer dois tipos de fecundação, relembrando que a fecundação é o encontro dos gametas. O gameta masculino, o espermatozoide, se encontra com o gameta feminino, o óvulo, e aí eles se juntam para originar um novo ser. Essa fecundação, ela pode ocorrer dentro do corpo da fêmea, a isso nós chamamos fecundação interna. Exemplo de animais que possuem fecundação interna, temos nós mesmos, né, seres humanos, os mamíferos em geral, tá certo? Alguns peixes, né, os peixes podem ter também, uns sim, outros não. E existe também a fecundação externa, é aquela em que o encontro dos gametas se dá fora do corpo do animal. Na água, por exemplo, sempre acontece na água. Então, a gente vai ter, com fecundação externa, por exemplo, alguns peixes, alguns anfíbios, como o sapo, tá certo? Então, eles se encontram, liberam seus gametas fora da água, esses gametas, ou fora do corpo, né, na água, esses gametas se encontram e ocorre a fecundação. E tem o embriãozinho vai se desenvolver dentro de um ovo. Falar nisso, a gente também pode classificar os animais de acordo com como eles, se eles colocam ovos ou não. Então, a gente vai ter animais ovíparos, que são aqueles que põem ovos, e o desenvolvimento, ele pode ser fora do corpo, né, como no caso das aves, dos répteis, e também a gente vai ter animais vivíparos, tá? Em que eles nascem com a forma do adulto. Também pode ter o desenvolvimento embrionário, ou seja, o desenvolvimento do embriãozinho pode ser direto ou indireto. O desenvolvimento indireto é quando ele passa por
estágios, né? Estágios como, por exemplo, a borboleta, né? A borboleta, ela passa por estágios larvais, passa por um período, um processo chamado de metamorfose, tá? Ela é uma lagarta, depois ela vira borboleta. A mesma coisa acontece com o sapo, tá? O sapo também passa por um processo de metamorfose. E para nós encerrarmos, a gente vai ter a classificação dos animais mamíferos. Nós temos 3 grupos de animais mamíferos. Aqueles que põem ovos, sim, existem animais mamíferos que põem ovos, tem inclusive bico, parece uma ave, mas não é. Eles são chamados de monotremados. Como exemplos, a gente tem a equidna, eles não são muito comuns, são poucas espécies que existem, tá? E o ornitorrinco. Vamos ter também os mamíferos marsupiais. O marsupial é aquele que tem uma bolsa, tá? E o embriãozinho, quando ele se torna feto e que ele nasce, ele fica ali dentro daquela bolsinha, sendo amamentado até ele conseguir ir para fora e enfrentar a vida. Exemplo de marsupiais, a gente tem o canguru, é típico, né? Todo mundo sabe, né? O canguru com aquela sua bolsa, como vocês podem observar aí na imagem, tem também o gambá, a coala. E os outros mamíferos são os mamíferos placentários, que tem todo o seu desenvolvimento embrionário dentro da fêmea até o momento do nascimento. Mamíferos placentários, a gente tem o cão, o gato, o ser humano, o elefante, a onça, o cavalo, etc. Todos os outros mamíferos são placentários. Então, ficamos por aqui, tá certo? Contem comigo sempre. Podem me procurar no privado, caso vocês tenham alguma dúvida, tá certo? E nos encontramos na próxima aula. Fiquem todos em paz.